Olá mais uma vez, amigos do canal Zoom. Hoje a gente vai falar sobre sincretismo religioso, certo? E como ele é uma técnica do multiculturalismo para destruir a cultura cristã, né, no ambiente nacional e também em qualquer país onde queira se instalar, né, ou como no socialismo. Então eu gostaria de falar sobre o que é o ecumenismo. Primeiro, que é a tentativa da união de todas as religiões, né, ao mesmo tempo, achando pontos em comuns entre elas, né, e fazendo os chamados cultos ecumênicos, né, onde esses líderes religiosos ou pessoas de religiões diferentes se unem para cultuar a seus deuses, partindo de um princípio de que Deus é um só e ele se manifesta de várias formas. Mas isso faz parte da descaracterização da religião de um povo, da cultura de um povo. Então, como se destrói uma cultura implantando mais culturas diferentes, né? Culturas competitivas, digamos assim. Então Pondé, Felipe Pondé, ele tem um livro chamado Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, e no Guia Politicamente Incorreto da Filosofia ele vai falar uma coisa interessante. Ele cita que as reuniões ecumênicas elas vão durar em média 30 minutos, porque depois que acabar os salgadinhos e os refrigerantes, né, eles vão começar a discutir a religião de fato e a coisa não vai para frente. Então, o projeto ecumênico que está em pauta é o multiculturalismo. E o multiculturalismo, nesse ponto, ele é apoiado por setores da teologia da missão integral. Você pode ver alguns artigos de alguns defensores da linha da missão integral defendendo abertamente o culto ecumênico. E por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque, recentemente, Kleber Lucas, o cantor Kleber Lucas, que se autodenomina, ou se apresenta, pelo menos, como pastor, ele foi ao programa Encontro, né, da Fátima Bernardes, aquele mesmo programa que já defendeu homens nus sendo tocado por crianças, que fez uma enquete, por exemplo, onde se perguntava se quem você salvaria, se um policial ou um bandido, e aquele mesmo programa também que endossou o vitimismo de alguns movimentos negros, racistas, diga-se de passagem, cujo objetivo é promover a criação de leis que promova sistemas de leis diferentes entre raças diferentes ou pessoas de cor de pele diferente. E como eu já coloquei no meu vídeo lá passado sobre os 10 estágios do genocídio, você vai ver que essa é justamente uma das etapas do genocídio, né? Promover leis diferentes para grupos diferentes da sociedade. Então, bem, esse programa convidou o senhor Kleber Lucas para dar sua opinião, né, sobre a pauta do multiculturalismo e do sincretismo religioso. E o que é isso? É a história de que você tem que ser tolerante com as outras religiões, que tem que respeitar a religião do outro, como se houvesse uma verdadeira guerra, né, entre religiões do Brasil, como se estivessem se degladiando, vamos matar o outro ali e tal, como se estivesse já nesse extremo. E aí vem com o discurso de que Deus está em todas as religiões ao mesmo tempo, né? Como se a característica, certo, de uma divindade se manifestasse em todas as religiões e não se manifesta. O padrão de caráter de um Deus distingue do padrão de caráter de outro Deus, tá? De outra divindade. Para nós que somos cristãos, certo? Pelo menos para mim que sou cristão, sou evangélico praticante, nós temos o princípio da sola escritura, ou seja, se algo não é bíblico, eu não posso admitir aquilo como verdade. E esse princípio é o que rege os evangélicos, o princípio dos evangélicos e o princípio dos protestantes. O princípio da sola escritura. Se é bíblico, eu aceito, se não é bíblico, eu não aceito. Simples assim. E aí Kleber Lucas vem com o mesmo discurso, né, para endossar que Deus está em todas as religiões ao mesmo tempo, né? E aí dele, né, se ele falar alguma coisa contra isso e falar o contrário, porque aí vão vir em cima dele com tudo, né? Porque é para isso que serve esse programa, para criar uma tensão ali, que se você não concordar com o politicamente correto, com a pauta que o programa está colocando, você é mal, você é uma pessoa do mal, você não concordou com o que eu estou dizendo, você não está sendo sensato. Então, nesse quadro, a missão do Kleber Lucas era desinformar. E aí ele vai no programa com uma camisa, e nessa camisa que é respeito, está escrito respeito, e todos os símbolos de algumas religiões, né, está assinalando o multiculturalismo, está assinalando o ecumenismo. Ok, você respeitar uma religião é uma coisa, mas você admitir que Deus está em todas as religiões é algo diferente, né? Pelo menos o Deus bíblico. Então a pergunta que óbvia que fica é: por que não convidaram um islâmico, por exemplo, né, para poder falar esse mesmo discurso? Por que não chamaram um praticante do islamismo para poder falar sobre esse discurso? Porque no islamismo tem a prerrogativa de que o Deus Alá do Alcorão é o único Deus, inclusive a Bíblia é desprezada. Os únicos textos que ressaltam valores que estão na Bíblia são os textos que o Islã admite
como certo, que estão contidos na Bíblia, mas que o Islã admite como certo, dentro do Alcorão. Se não está no Alcorão, ou seja, é uma solo escritura, meio que solo Alcorão, né? Somente o que está no Alcorão. E aí, eles não vão acatar uma pauta como essa, dessa forma. Então, não chamaram, mas poderiam ter chamado. Não seria interessante? Seria. O princípio que rege o cristianismo, né, protestante, Kleber Lucas diz representar o da sola escritura. Então, cadê, por exemplo, o embasamento dele, né, para poder, digamos assim, endossar a opinião dele? Cadê? Não tem. Não teve nenhum. Então vamos ao ponto aqui central dessa história. Você deve respeitar o livre-arbítrio das outras pessoas, respeitar a opinião e a preferência que ela tem de querer optar por uma religião ou outra, certo? O livre-arbítrio que ela tem, mas você não é obrigado a concordar em gênero, número e grau com o que ela está professando, desde que você se posicione na sua religião. Isso aqui vale para qualquer religião. A respeitar é uma coisa, mas você, digamos assim, invadir o outro terreno ou misturar conceitos, isso destrói a cultura de um povo, certo? E destrói a cultura de uma religião. Então a técnica do multiculturalismo é a técnica da destruição das religiões, porque é assim que funciona e é assim que eles agem. Então daí achar que todas as religiões têm os mesmos princípios, os mesmos pilares. Tem coisas similares? Tem, porque toda religião, ela visa divinizar virtudes, certo? Ou seja, a divindade, ela assume virtudes que nós queremos copiar, ou seja, você se torna semelhante àquilo que você adora, é algo que já está assinalado, por exemplo, no Salmo 115, que você se torna semelhante àquilo que você adora. Então, se você adora a Deus, você absorve as características do Deus que você adora. Então, assim, você vai dizer que todas as divindades têm o mesmo padrão moral? Não tem, tá? Não tem. É algo que pode ser fortemente contestado, tá? Então, Kleber Lucas e o multiculturalismo e a técnica aí implementada, ela vai assumir a técnica do relativismo moral e o relativismo de interpretação do que seria a religião. Foge da ética bíblica, que é a ética, certo? Que é o princípio da sola escritura, ou seja, a Bíblia pauta a minha fé. A Bíblia pauta aquilo que eu creio. É isso aí. Então me desculpe, senhor Kleber Lucas, mas o que você me promove, certo, como cristão, que está interessado apenas em secularizar o cristianismo, não tem embasamento bíblico. Não é biblicamente defensável. Ficamos com o princípio da sola escritura. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.